Oi, Ângela. Boa Tudo noite. bem, meu amigo? Tudo Que, bom, minha que querida? prazer, né? A gente bater um papo aqui Prazer é so- meu. É uma sobre um honra. tema importantíssimo, né? Ainda Sim, bem com que as pessoas certeza. estão me ouvindo bem, porque de manhã eu achava que eu ia adiar, porque Sim, rouca e sem parar de atender, né? E eu sou uma pessoa que você sabe que não conversa, falo muito praticamente não pouco, fala. sou muito calada. Sim, sim. Então, Frank, para quem não o conhece, Frank Suel é psiquiatra, colega e amigo do IFRN. A gente participa de vários eventos do IFRN, né, atendimentos aos servidores. E eu já vinha conversando com ele sobre esse interesse em conversar sobre saúde mental. Porque a gente fala dos pilares do envelhecimento saudável, a gente fala muito em atividade física, na alimentação saudável, né? Fala não fumar, beber com moderação, mas se fala muito pouco na importância da saúde mental para o envelhecimento saudável e que ele seja bem sucedido. Porque quando a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam logo em doença mental, Sim. né? Ninguém para pensar que ela está diretamente relacionada à forma como você reage, né, às adversidades, às incapacidades, às ambições, às emoções, principalmente, né? Como você lida tanto com as emoções boas, porque o excesso de euforia também não é bom, como lidar com as emoções ruins que fazem parte da vida, né? Do nosso E, dia a dia. E isso. quando a gente fala que vai cuidar da saúde mental, as pessoas pensam logo, vou para o psiquiatra? Vou nada. Psiquiatra é médico de doido. Então, Frank, eu Sim. queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a especialidade da psiquiatria. Sim, sim, Ângela. Então, repetir que é um prazer estar aqui com você nessa live, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma colega de trabalho que eu tenho um prazer de encontrar, né? Nos atendimentos, nas perícias. E realmente, Ângela, existe um estigma muito grande em relação à saúde mental, à psiquiatria, até à própria psicologia, não é? Parece que tudo que se relaciona à mente é visto de uma forma assim um pouco duvidosa, né? As pessoas têm receio de falar do que sentem, né? Há muita dificuldade em reconhecer, por exemplo, que se está triste, que se está inseguro em relação a algum aspecto da vida, né? E isso é uma pena, porque essa visão, ela prejudica que as pessoas busquem ajuda, ela prejudica que as pessoas compartilhem o seu sofrimento, né? E possam receber suporte de quem está ao redor, né? A saúde mental é algo assim, é uma parcela muito significativa da nossa saúde, né? A gente olha muito para a saúde física e deixa a saúde mental de lado. Mas quando a gente não tem uma boa saúde mental, a gente não consegue trabalhar adequadamente, a gente não consegue estudar, a gente não consegue se relacionar de forma produtiva com as pessoas, né? Então, o psiquiatra, ele é, antes de tudo, um médico, né? Ele tem uma formação médica geral e ele se especializou no cuidado dos transtornos mentais, certo? É importante entender que a nossa mente, assim como o nosso corpo físico, ela também pode adoecer. Ela também pode não funcionar de uma forma adequada, né? De uma forma que atenda às necessidades do indivíduo, né? E geralmente isso ocorre quando o indivíduo ele está passando por alguma situação de muito estresse, por exemplo, quando ele enfrenta, por exemplo, um trauma, né? Uma situação que o traumatizou, que o deixou com sequelas emocionais, né? Ou mesmo porque a pessoa já tem um histórico familiar, já tem uma tendência genética a ter um transtorno mental, e aí, diante dos desafios da vida, isso começa a se expressar.
né? É claro que o transtorno mental é uma manifestação complexa, né? Ela é influenciada por diversos aspectos, como aspectos sociais, biológicos, genéticos, culturais, né? Isso, entre outros. Então, é difícil a gente dizer uma causa do transtorno mental, né? A gente costuma dizer que ele é multifatorial. Tanto é que em psiquiatria a gente se alia a muitos profissionais, né, no tratamento das pessoas, né? A gente se alia com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o educador físico, com o nutricionista, né? Assim como a geriatria, não é? É uma especialidade Exatamente. que conversa muito, né, Muito, com outras muito áreas. profissional. E é isso, o psiquiatra é esse médico especializado em diagnosticar, tratar, né, e acolher pessoas com transtorno mental, tá certo? Não é uma pessoa que vai deixar você dopado, né? Não é uma pessoa que tem uma cara estranha e tem uns cabelos, né? Aquele estereótipo Aquele define, né? estereótipo, né? Na verdade, é uma pessoa que realmente que se sensibilizou, né, em especial pelos transtornos mentais e que quis cuidar de pessoas que sofrem, né, nesse aspecto. Então, eu acho uma profissão fascinante, eu gosto muito, né, dessa profissão. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm se atentado, né, para o valor de cuidar da saúde mental. Então, assim, é muito importante a gente tirar isso da cabeça, que o psiquiatra é um bicho-papão, que o psiquiatra vai internar, Que vai né? julgar, Que vai que vai julgar. julgar. O psiquiatra é um médico que utiliza critérios científicos, né, para diagnosticar doenças psiquiátricas, doenças mentais, transtornos mentais, né, e tratá-los também de forma adequada. A gente diz que o principal hoje é a pessoa reconhecer os seus limites, né, e buscar ajuda. Porque às vezes, por exemplo, você está com um colega, um familiar, alguém do seu trabalho, que você percebe que visivelmente aquela pessoa não está bem, ou está mais calada, ou está mais retraída, ou está mais irritada do que o Sim, normal da pessoa. E às vezes a gente tem que ter um certo cuidado de como vai, desculpe, falar e atentar. Só que hoje eu já acho que esse movimento da psiquiatria, junto com a psicologia e os outros médicos, de envolvimento das diversas profissões, né, para tratar, como disse Bruna aí, com humanização, né? Porque isso aí é uma coisa que tem que ser óbvia, né? O médico com atendimento humanizado, a gente pensa que isso é um diferencial, mas isso é uma coisa que tem que ser obrigatório, né? uma obrigação. Principalmente o psiquiatra, porque as pessoas, por exemplo, se percebe, às vezes até pode se perceber doente. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Aí já bota Hum, esse estigma de ansiedade para si e acha que tem que viver. Mas, na verdade, existem ferramentas, não há necessariamente, às vezes, medicação, se for necessário, mas existem ferramentas, acompanhamentos, terapias, que possam ajudar essa pessoa a lidar com esse tipo de ansiedade. Quando você fala que o psiquiatra, ele trabalha interprofissional, né? Ele trabalha isso, com nutricionista, ele trabalha junto com educador físico, com é, terapeuta ocupacional, um psicólogo. Ele não é um profissional que trabalha sozinho, né? É exato. uma especialidade que está muito em alta. E aí a gente tem que dizer que a gente, quando está bem consigo mesmo, a gente consegue estar bem com os outros. Porque Isso. às vezes você não está bem com você e você diz assim, ah, eu não gosto do meu trabalho, o ambiente do meu trabalho é ruim, ou então a minha família é complicada, eu não consigo me relacionar com meus amigos, minha família, mas na verdade, de repente, o problema está consigo mesmo. É E na hora verdade. que você aceita, meu Deus, o que, será que está acontecendo comigo? Eu acho que eu preciso passar por um profissional. Que profissional seria esse? Eu vou a um psicólogo, eu vou a um psiquiatra. Eu Uhum. acredito que o primeiro que ele procurar vai direcionar. Por exemplo, se o psiquiatra achar que precisa, numa primeira avaliação, ou em próximas, que eu acredito que a primeira avaliação você mais que ninguém vai dizer, que às vezes não fecha o diagnóstico, às vezes Uhum. não entra logo com medicação, oferece as terapias da equipe, ou se a pessoa Uhum. entrar direto por um psicólogo e o psicólogo achar que precisa que o profissional psiquiatra venha junto, ele também vai indicar. Então, o Isso. importante é a pessoa levantar a mão e dizer assim, ei,
eu me reconheço que eu não estou bem, né? Eu preciso de ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque vieram várias perguntas nas caixinhas e no Uhum. direct. A gente falar um pouquinho, lógico que aqui ninguém vai dar diagnóstico, é só citar um pouquinho sobre o que é ansiedade, né? Que as pessoas às vezes se dizem, eu tenho ansiedade, mas a pessoa não sabe nem o que às vezes está dizendo. Né? Se você pode Sim, explicar para as pessoas o que é ansiedade. tá certo, Angela. Ansiedade é uma emoção humana, né? Uma emoção humana normal. É é uma emoção que nos impulsiona a resolver as coisas, né? Que nos impulsiona para levantar da cama de manhã, se arrumar, ir estudar, ou ir para o trabalho, levar o filho na escola, né? Comprar os alimentos no supermercado, arrumar a casa, né? A ansiedade, ela é normal, né? Ela é necessária, mas nesse ritmo de vida que a gente está vivendo, né? Com tantas demandas, com tantas exigências, às vezes essa ansiedade atinge níveis patológicos, certo? E quando é que isso se torna patológico? Quando é que isso se torna um transtorno? Né? Quando isso começa a afetar a nossa funcionalidade, começa a afetar o nosso dia a dia. Então a gente não consegue dormir porque vai para a cama e fica pensando nas demandas do dia seguinte. Não consegue relaxar de jeito nenhum, né? Fica irritado, fica sem paciência, né? Não consegue prestar atenção no que as pessoas estão falando com você, porque você fica muito concentrado naquelas demandas do futuro e às vezes o olho no olho você não consegue, né? E aí isso já prejudica a relação com os outros, né? Você fica muito tenso e às vezes surgem dores no corpo, né? Tensões na cervical, né? Umas dores meio que sem pé nem cabeça, né? Uma dor que apareceu do nada, uns enjoos, né? Então, assim, a ansiedade, ela se torna um transtorno de ansiedade quando ela começa a impedir que a gente vivencie o nosso dia a dia de forma saudável, né? Então, eu vou para a escola, mas eu estou tão preocupado com as coisas que eu não consigo prestar atenção na aula, eu não consigo aprender, né? Ou então eu vou para o trabalho e tem umas demandas que eu preciso resolver, mas eu não consigo terminar porque eu fico inquieto, eu começo a respirar rápido, o coração acelera, fico me tremendo, fico suando, né? Então, é nesse nível, né, que a gente entende que há um transtorno de ansiedade. Se preocupar com as coisas, se preocupar com algo que precisa ser feito, isso é normal. Mas quando isso começa a afetar o seu sono, começa a afetar a sua qualidade de vida, suas relações, sua produtividade, aí a gente pode estar diante de um transtorno mental, que aí vai exigir, sim, uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, né? E uma orientação de tratamento. Porque a ansiedade, como você disse, é normal, é uma emoção Hum. normal. Nem é normal você ter ela acima do esperado, nem também abaixo, né? Sim, Então, a sim, sim. passividade também não é baixo, porque a gente sempre pensa na generalizada, que dá É sintomas, a verdade. que dá sensação de pânico, né? É Então, verdade. que é normal, por exemplo, eu vou fazer uma viagem com a minha família, eu estou animada, eu estou um pouco ansiosa porque estou arrumando as coisas, mas isso não é normal. O Uhum. normal, o anormal é eu começar a botar pensamentos preocupantes sobre essa viagem, aquele pensamento catastrófico, né, lá na E às frente. vezes nem consegue aproveitar a viagem, né? Vai para a Exatamente. viagem, mas fica tão preocupado em que as coisas deem certo que não consegue Não aproveitar, né? consegue Aproveitar a aproveitar. paisagem, se divertir, não é? Se desligar do mundo e curtir aquele momento com a família. Uma coisa que você falou, que, por exemplo, eu estou muito preocupada com uma coisa no trabalho, tem um amigo falando uma coisa aqui e eu não estou prestando atenção no que ele está falando. Aí, daqui a pouco, o amigo faz, você falou isso?
aí já vai puxar para outro lado. Acha que está esquecido, muito novo, eu estou esquecido, meu Deus. E, Porque não consegue se concentrar, né? Nas suas atividades, na conversa, no olho a olho, por exemplo, estou aqui escutando o que você está falando, estou prestando atenção nas perguntas, mas estou escutando o que você está falando, então eu consigo gravar a nossa conversa. Mas no momento que você está ali, com a mente a todo vapor, e você não presta atenção no que você está vivenciando, às vezes você tem a sensação que o dia passou e você não fez nada, mas é isso. justamente isso aí que a gente acha que não é normal. É ficar E, ansioso porque você vai fazer uma viagem, porque vai começar um novo emprego, um novo empreendimento, né? Isso aí é normal. A gente tem que ter, isso aí faz parte do ser humano ter um pouquinho de ansiedade. Quando a ansiedade foge do normal, dos valores, nem tanto abaixo, nem tanto acima, é que realmente a gente tem que ter aquele alerta, né? Que alguma coisa não e, está legal. e você deve ver no seu consultório, né, Ângela, pessoas que são muito ansiosas e começam a ter dificuldade de lembrar das coisas e acham que estão com um quadro demencial, né? Muito. Ou então acham que estão com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, não é? Então, de vez em quando chega no meu consultório pessoas que não têm histórico de problemas de atenção na infância, mas que acham que tem TDAH. E quando a gente vai buscar, é um quadro ansioso, ou mesmo um quadro depressivo que está afetando a atenção da pessoa, né? Está afetando a concentração. E se a atenção e a concentração não funcionam, a memória também não funciona muito bem, não. Não Olha fixa as aí, informações. todo mundo que está aí nessa live está ouvindo isso, né? Não é só eu que falo, o doutor Frank também está falando. Se a gente não ficar, não prestar atenção no que está fazendo, por exemplo, está fazendo uma coisa aqui, 1000 coisas ao mesmo tempo, a memória não vai conseguir, Não, não né? memoriza. Gravar, não Não. memoriza. Você falou um pouquinho, né, que está aparecendo muito o TDAH, né, que as pessoas estão procurando mais que o normal, aquelas pessoas que na infância nunca tiveram histórico, né, que às vezes é um quadro ansioso ou um quadro depressivo, e a gente poderia falar também um pouquinho, pessoal, que a gente não tem como falar de toda a saúde mental aqui hoje a gente vai fazer um apanhado geral, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é depressão, porque às vezes a pessoa está naquele dia um Sim, pouco mais triste e diz assim, eu estou deprimido, porque tristeza é uma emoção normal. É normal exato, quando você se sentir triste, numa coisa que te deixa triste, uma chateação, uma perda. É normal se sentir triste. exato. Agora, depressão é outra coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, igual como você falou da ansiedade também. Claro, exatamente, Ângela. A tristeza também é uma emoção normal, né? A gente fica triste quando a gente perde, né, um ente querido, perde uma oportunidade, né? A gente tem uma expectativa de que algo fosse acontecer de determinada forma e de repente não acontece, né? Então a gente fica frustrado, a gente fica triste, né? Às vezes a gente chora, né? Porque as coisas não saem dentro do que a gente espera. Mas a tristeza, ela dura um tempo. Ela dura geralmente algumas horas, alguns dias, né? E ela não impede que a gente trabalhe, que a gente encontre as pessoas, que a gente se cuide, né? Que a gente se alimente, né? A tristeza ela é até um sinal para que os outros percebam que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa ser acolhido, né? Então, Isso. é até uma coisa evolutiva, né? Tipo assim, a gente tem a capacidade de demonstrar que está precisando de ajuda. Isso é muito importante, né? Embora às vezes ela não é suficiente, né? Mas é isso, a tristeza é uma emoção normal, só que da mesma forma que a ansiedade pode se tornar patológica, a tristeza também ela pode estar presente em algumas patologias, né? E uma delas é a depressão, que é um transtorno de humor caracterizado principalmente por uma perda de interesse de fazer as coisas, uma perda de vontade de fazer as coisas, uma perda do prazer. Então, tem coisas que você gostava de fazer, né? Você gostava de encontrar os amigos, gostava de caminhar no parque, e de repente você vai deixando essas coisas de lado. Você gostava de ir para a igreja, né? Você gostava, né, de fazer uma série de atividades e de repente você vai perdendo o prazer, vai perdendo a motivação, vai se sentindo sem energia.
E é algo que vai durando dias, semanas, vai se arrastando ao longo do tempo, né? É algo que pode afetar teu sono, né? Pode te deixar dormindo demais, ou te deixar com insônia. É algo que pode afetar o teu apetite, inclusive levando a alteração de peso, né? Pode alterar a tua concentração, pode deixar você mais lento, né? Tanto com os movimentos como com a cabeça mais lenta, com a dificuldade de lembrar das coisas, de resolver problemas, né? E também pode ocorrer da sua cabeça ficar inundada de ideias ruins, ideias de que você é culpado, de que você merece ser punido, de que você não merece viver, de que não vale a pena viver, né? De que não há esperança para você, tá? Então, a depressão é como se fosse uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas, né? Que é reconhecido na medicina há muito tempo, né? Um dos diagnósticos mais antigos na medicina, né? E acima desses sintomas, a depressão ela causa um prejuízo muito grande na funcionalidade da pessoa, né? Então você não consegue se relacionar, não estuda direito, não consegue trabalhar, né? Se afasta das pessoas, se isola, fala menos, né? E assim, uma das grandes complicações, né, da depressão é o suicídio, né? Então, assim como outros transtornos mentais graves, a depressão também pode encaminhar uma pessoa para um comportamento suicida, é uma complicação importante. Por isso que o Setembro Amarelo, né, o mês que é dedicado, lógico que a gente cuida, tenta chamar atenção para isso o ano inteiro, mas o Isso. Setembro Amarelo ele é voltado para chamar as pessoas para se conscientizarem sobre a questão do suicídio. E algumas pessoas pensam, não, mas se a gente for falar sobre suicídio, está estimulando. Não, pelo contrário. A gente está querendo prevenir. Porque se alguma pessoa está com pensamento de morte na cabeça, isso não é normal. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, ela tem que procurar ajuda e entender que aquele pensamento não é correto. Uma coisa que, às vezes, eu não sabia nunca, mas eu já aprendi durante a graduação, a vida e a conversa com os amigos psiquiatras, que nem tudo que a gente pensa é verdade. Né? Às vezes a gente tem aquela sensação, quem tem baixa autoestima, as pessoas não estão nem pensando sobre ela, mas ela acha no pensamento dela que as pessoas estão olhando, que as pessoas estão apontando. Né? As Isso. pessoas que estão com a mente adoecida, elas têm pensamentos que, na verdade, não são reais. E se ela parar para se questionar, mas, poxa, o doutor Frank, não, meu amigo Frank, acho que Frank não gosta de mim. Mas, meu Deus, o que é que Frank fez para eu pensar que Frank não gosta de mim? Mas sua mente adoecida não consegue ter esse discernimento, esse Isso. insight. Né? Então, Isso. eu quis vir conversar com você hoje aqui, justamente para a gente estimular quem está assistindo aqui agora, ou quem for ficar assistindo depois, porque eu sempre deixo gravada, para que possa ter oportunidade de ver e ou então mostrar alguém que a gente aqui não está para dar aula, a gente quer bater um papo e despertar nas pessoas essa consciência, né? Isso. Algumas pessoas perguntaram aí e fizeram a mesma pergunta para as duas coisas. Se a ansiedade era um fator único, mas era um conjunto de fatores, e você falou, né, que realmente é um conjunto de fatores, não só a Isso. ansiedade, como a depressão, né? Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu reconheço, né? A minha avó, Olivia, era ansiosa, meu pai é uma pessoa ansiosa, ele é ansioso, e eu sou ansiosa. Mas porque esse estigma da família toda é ansiosa, eu fui procurar ajuda para entender como lidar com essa ansiedade, né? Isso. Como Certo. lidar com isso. E a terapia, ela nos traz um autoconhecimento que é, assim, fantástico. Só que, por exemplo, se você disser assim, eu faço terapia, aí a pessoa já olha para você assim de lado. Eu faço terapia. Eu digo, graças a Deus, eu faço terapia. Porque você se conhecer é muito bom, você entender suas emoções, né? E reconhecer com coisas que você precisa de ajuda, né? Tem uma, eu acho que ela até disse que você é da igreja dela, né? Foi Sim. diagnosticada com autismo leve, TDAH, aos 42 anos. Sim. Sofreu muito até ter esse diagnóstico, né? E ela tem medo das críticas. Você imagine como é que deve ter sido.
uma pessoa com diagnóstico aos 40 anos, como deve ter sido essa infância, essa adolescência, né? Você quer comentar um pouquinho sobre se você tem essa experiência de chegar no seu consultório a pessoas com diagnóstico tão tardio? Infelizmente, sim, né? A gente vê muito isso. Eu acho que o estigma, né? O tabu de se falar sobre saúde mental, né? Às vezes até de reconhecer que um familiar tem um transtorno mental, né? Estimular ele a procurar um profissional. Enfim, por uma série de motivos, muitas pessoas acabam passando anos, né? Para chegar num atendimento médico, num atendimento psiquiátrico, né? E sem dúvida, ao longo desses anos, essa pessoa vai carregando uma série de dificuldades, uma série de obstáculos. Muitas vezes até consegue superar esses obstáculos, mas com um sofrimento muito grande, né? Com um sofrimento que poderia ser diminuído caso ela buscasse, né? Caso ela tivesse tido acesso a um diagnóstico, a um tratamento adequado, né? Precocemente, né? Então, realmente, muitas vezes as pessoas chegam no consultório já nas últimas, né? Chegam muito mal, e quando a gente vai ver, já existia um histórico, né? Um histórico prévio de manifestações, de alterações que foram sendo negligenciadas, foram ficando, né? E a gente sabe que quando a gente não trata um transtorno mental, quanto mais tempo demora para tratar, mais difícil é tratar quando a gente inicia, né? É, com As certeza. manifestações vão ficando cada vez mais fixas, cada vez mais crônicas, né? Então, é muito importante que a gente diga, não, eu faço terapia, eu faço uso de uma medicação para diminuir minha ansiedade, acho que isso faz muito bem para a minha saúde, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? É, Porque muitas pessoas hoje em dia fazem terapia, fazem uso de medicação, mas ainda tem esse receio, né? De falar, mas isso precisa ser cada dia mais falado, cada dia mais fomentado, para que outras pessoas se encorajem, né? Se encorajem a fazer o mesmo. é. E você falou em medicações, às vezes a pessoa tem aquele preconceito, eu não vou ao psiquiatra porque ele vai me dopar, vai me encher de remédio, eu não vou conseguir raciocinar nada. Mas, na verdade, as medicações, elas já evoluíram muito, né, E, durante o tempo, tem medicações com novas gerações. Lógico que medicações mais antigas ainda têm seus valores, mas hoje a prescrição, ela é muito cuidada, é muito cuidadosa e, isso, e ela tem um tempo, geralmente ela tem um início, meio e fim. Algumas pessoas precisam por mais tempo, mas, lógico que o psiquiatra vai querer deixar essa pessoa o mais ativa possível e o menos dependente de medicações. Né? Existem claro. as medicações que deixam a dependência, mas que nem por isso, de acordo com o seu psiquiatra de sua confiança, né, o seu médico, ele vai lhe explicar. Então, lógico que ele vai querer medicações que causem menos efeitos colaterais. E a pessoa, se precisar de medicação para tratar, confie no seu médico, aceite o seu tratamento, não é? E, E não é, fazer, às vezes, Franco, o que a gente vê muito é o uso abusivo de medicação. Às vezes chega é, o paciente que toma um pan da vida, né? Eu tomo há uhum, 20 anos esse remédio. Ah, doutor, quem passou? Ah, foi um médico lá não sei aonde e ficou renovando com o outro e sem acompanhamento. Aí chega para mim, no meu caso, chega para mim, é bem esquecido. Aí a gente tem que tentar conversar sobre os malefícios, mas não de cara, se a gente for dizer que vai tirar o PAN, a pessoa não volta nunca mais. Então a gente tem que é, conversar e ir explicando, né, que realmente o uso abusivo sem uma indicação, sem uma prescrição adequada, também é errado, né? isso, realmente. As primeiras medicações em psiquiatria, né, foram ali descobertas na década de 50 do século passado, né? Década de 50, década de 60. A maioria delas eram bastante sedativas, né? No início do século passado, não tinha nenhum tratamento para transtorno mental. As pessoas eram meio que colocadas em instituições, né, e privadas do convívio social. Mas depois que foram descobrindo uma série de medicações,
né? Isso foi mudando, né? As pessoas passaram a não precisar mais ficar internadas nessas instituições, né? Afastadas da sociedade. Só que as primeiras medicações eram realmente bastante sedativas, tá? Então, eu acho que isso pode ter contribuído para que a psiquiatria tivesse essa imagem, né? De que os pacientes ficavam muito sedados e tal. Mas, assim, nas últimas décadas, tem surgido muitas medicações que não são sedativas, que não causam dependência, tá? Que são bastante efetivas no controle dos transtornos ansiosos, nos transtornos depressivos, entre outros, tá certo? São medicações que não obrigatoriamente precisam ser utilizadas ad eternum, né? Assim, utilizadas para sempre, tá? Hoje a gente tem protocolos de tratamento em que a gente tem uma fase aguda, né, do tratamento, a gente melhora o paciente ali naqueles primeiros meses, e depois tem uma fase de manutenção para prevenir recaídas. Depois dessa fase de manutenção, a gente desmama a medicação, tá? É claro que há casos que vão exigir um tratamento crônico, porque tem um transtorno de difícil controle, né? Porque Isso. tem um transtorno que passou muito tempo para ser tratado e acaba que a gente não consegue uma remissão completa, tá certo? E aí essa pessoa vai precisar manter no longo prazo a medicação, tá certo? Mas não é que ela é dependente da medicação, é que ela tem uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim Diabetes. como diabetes, o DPOC, né, entre outros, né? Então, tem uma série de doenças físicas em que as pessoas precisam tomar medicação por muito tempo. E, assim, uma coisa que eu vejo em medicina, né, quando eu entrei no curso, eu achava que medicina curava muita coisa. Depois É, que eu terminei o curso e fui para especialização e terminei, né, e estou nessa caminhada, eu tenho visto que a gente tem muita coisa que a gente não cura, né? Tem muita coisa que a gente cuida, que a gente controla, que a gente ajuda a pessoa a melhorar e a seguir em frente, né? isso. Na psiquiatria é da mesma forma. Tem alguns transtornos que a gente consegue resolver e a pessoa fica sem medicação, mas tem outros casos que precisa usar por muito tempo, tá? E tá Mas tudo não é bem. que... E tudo bem, né? Não quer dizer que ela está dependente, que... Isso. O que eu vejo muito ele está assim porque usa medicação. É o contrário, ele usa medicação porque ele tem um transtorno mental grave, não é? Então, a gente realmente precisa quebrar essa ideia inadequada a respeito do tratamento. Tá? Hoje em dia, a gente utiliza muito pouco os diazepams, clonazepams, alprazolam, enfim, esses pães que você citou, né? A É, gente utiliza ainda no início do tratamento, tá certo? Enquanto as outras medicações estão fazendo efeito, depois a gente tira, tá certo? Então, eles ainda têm um valor, mas hoje o valor deles é bem menor do que algumas décadas atrás, tá certo? Então, hoje a gente tem medicações muito seguras, tá certo? Que enfim, podem ser transformadoras, podem mudar a vida de muitas pessoas que estão enfrentando transtorno mental, tá certo? Então, a gente tem que buscar ajuda. e tinham perguntado aí sobre a dependência durante, enquanto você estava falando, você já respondeu. Quando eu abri a caixinha perguntando sobre o Setembro Amarelo, que as pessoas queriam ver aqui, tem muito a ver com o que está escrito aí, sobre a questão de se isolar, porque acha que as pessoas não entendem, não incluem, né, as pessoas que têm, seja qual for sua doença, a importância do combate justamente aos preconceitos em relação à saúde mental, que a gente tem falado muito aqui, né? A Sim. gente tem levantado essa bandeira para as pessoas entenderem que é uma doença crônica, né? Que você precisa de um acompanhamento e controle, porque às vezes a pessoa começa a melhorar, entende que está bem e abandona o tratamento, né? Isso é muito Sem comum. fazer um desmame, isso é muito sério, não pode, né? Toda doença, como você falou, o diabético faz o controle do seu diabetes, o hipertenso faz o controle da sua hipertensão, e a pessoa que tem a doença mental, seja ela qual for, ansiedade, transtorno bipolar, ou depressão, ou o que for, ela tem que ter o controle, o acompanhamento do seu médico regular. Se a pessoa estiver estabilizada, lógico que esse acompanhamento vai ser mais alargado o período, né? E, No início, a pessoa tem um acompanhamento muito próximo,
até ajustar a dose. É como eu falo com os pacientes que começam tratamento para Alzheimer, mas quando você quer me ver, só, olha, cada paciente é um paciente, é um tratamento individualizado, mas às vezes tem aqueles sintomas neuropsiquiátricos que vêm junto com o quadro demencial que a gente tem que ver esse paciente mais de perto até estabilizar. Aham. Não é? E uma coisa, Frank, que depois é até um motivo que eu queria fazer outra live, vou convidar até uma amiga que é neuropsicóloga e filha, a mãe dela tem Alzheimer, para a gente conversar também sobre a sobrecarga, né, do cuidador, as pessoas que cuidam de É, pacientes idosos, sejam eles com comorbidades mentais ou qualquer outra que sejam dependentes, né, porque as pessoas não se prepararam para o envelhecimento, a longevidade que estamos tendo agora, e às vezes vem uma mistura de sentimentos, né, de culpa, porque estão cansados, não conseguem cuidar. E olha só, a pessoa adoecida cuidando de outra pessoa, e quando vem para a consulta, a gente já dá o alerta que essa pessoa tem que se cuidar. Porque como é que você vai cuidar de outra pessoa se você também está doente, né? é Você tem verdade. que ter uma rede de apoio para cuidar e não uma sobrecarga ficar numa pessoa só. Isso a gente vê isso não só com pacientes idosos, né, mas às vezes pais e adolescentes mesmo, né, adolescentes que Uhum. estão com quadro depressivo, ou estão se machucando, né, tentaram suicídio, né, e muitos outros quadros, né, às vezes pacientes jovens com esquizofrenia, enfim, realmente o cuidador ele está sob risco, né, ele tem ali um estresse muito grande nos cuidados, né, muitas vezes a gente vê cuidadores que meio que ficam sozinhos nesse cuidado, né, não tem, às vezes tem até outros irmãos ou outros familiares que poderiam ajudar, mas meio que fica sozinho naqueles cuidados, né. Há os Verdade. cuidadores que até que gostam de concentrar todo esse cuidado em si mesmo, Isso. né? Acabam caindo nessa armadilha e acabam adoecendo, né? Então, E assim, quando essa pessoa cuidada parte, descansa, aquela isso. pessoa que viveu exclusivamente para aquela situação se sente ali Isso. perdida, né? E agora, né? O que é que eu faço? Exato. Então, o cuidador precisa ter o seu momento de descanso. O cuidador, ele precisa ter o seu momento de escuta. Ele também precisa ser cuidado, não é? Ele precisa também ter o cuidador dele, né? Então, é muito importante que se você está cuidando de uma pessoa com um quadro demencial ou um transtorno mental grave, é importante. Você vai ter que ter sua folga, você vai ter que ter talvez a sua terapia, o momento de fazer a sua atividade física, tá certo? Eu sempre digo isso, ó, tem que chamar os outros familiares, né? Ou tem que chamar uma pessoa para ficar aquele dia, né? Um outro cuidador, tá certo? Porque pode ser uma carga muito grande e nós não somos ilimitados, né? No dia a dia a gente escuta muito. Você é capaz, faça isso, faça aquilo outro, né? Sempre as exigências são muito altas e a gente às vezes esquece de que a gente tem o nosso limite, que a nossa energia ela tem um limite, né? Que as nossas capacidades não abarcam todas as expectativas Nem dos outros. você é o super-homem, nem eu sou a Mulher Maravilha. E a gente Exato, às vezes acha isso, né? exato. E isso pode ser muito perigoso, né? Eu cuido sozinho dessa pessoa, eu dou conta, né? Eu não preciso desse negócio de psiquiatra, desse negócio de geriatra, né? De terapia, não preciso disso, né? E acaba realmente adoecendo. Nós precisamos reconhecer, como você começou falando, né? Os nossos limites. A gente precisa ter desse autoconhecimento, de saber até onde eu consigo ir, né? E ir se monitorando e se percebendo, né? Isso é essencial para manter a saúde mental. Tem outra pergunta aqui. Saúde espiritual. As Uhum. pessoas esquecem dessa conexão. Cuidar da nossa fé. Existe relação entre espiritualidade e saúde mental? Demais, demais, demais. A espiritualidade é uma estratégia de lidar com o sofrimento psíquico, né? É uma forma de você enfrentar, é uma forma de enfrentamento. Tá? De forma geral, as religiões, elas contribuem, né, para o bem-estar,
elas contribuem para que você tenha uma vida mais saudável, né? Então, sim, eu sempre digo para meus pacientes, você tem uma religião? Você se sente bem nesse local onde você está praticando essa religião? Volte, né? Pratique, né? Invista nisso, porque é algo que pode ajudar bastante no seu tratamento. Saúde mental é um conjunto de coisas, né? É influenciado também pela espiritualidade. Pela espiritualidade, pela cultura, pela questão social, pela questão econômica, física, biológica. É isso. Saúde mental é esse complexo de coisas. E o que eu vejo é que sim, a espiritualidade pode ajudar muito. Uma espiritualidade saudável, né? Não Isso. uma É, espiritualidade que sobrecarrega, que exige, que cobra, né? Que aumenta o estresse do indivíduo. isso. Falou tudo. Então, falando assim, nós já estamos a 45 minutos, viu? Ó, tempo Boa, passou rapidinho. Então, sim. assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre justamente a parte não farmacológica do cuidado. Né? Você Certo. falou da questão da espiritualidade, da prática da fé, independente da religião, né? Que tudo em excesso também faz mal, o que é pouco faz mal, o que é em excesso faz mal. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Eu digo muito que é tudo questão de equilíbrio. Uhum. E outra coisa que é muito importante, e eu vejo em muitos pacientes, beijo, Luciana. Um dia você vai estar aqui conversando comigo, viu? Uma coisa muito importante, Fran, é a questão da atividade física. Aí o pessoal vai dizer, lá vem ela de novo falar da atividade física. Mas, olha, eu tenho pacientes, eu tenho amigas, amigos, que quando começaram com atividade física, começaram como uma terapia. Se Uhum. identificaram com aquela atividade e se tornou um prazer. Tem uma grande amiga minha que disse: a corrida para mim é uma terapia, eu não posso mais ficar sem a corrida, porque eu me sinto bem. É, eu boto, extravaso as emoções, fico cheia de endorfinas, né? É, por isso que eu estou na campanha Rose, né? Faço atividade física e marco duas amigas, que é para poder elas pensarem e ir junto comigo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, porque eu tinha uma paciente minha que eu nunca esqueci. Eu sabia logo quando ela estava nos grupos de dança. Ela chegava Uhum. super bem nas consultas. Quando ela chegava super para baixo, é porque ela estava sem frequentar os grupos de dança. Então, a atividade física é o que te dá prazer. Lógico que você tem que fazer a obrigatoriedade com regularidade, mas quando você associa uma que é prazerosa, seja dança, corrida, natação, caminhada, zumba, seja o que for, faz bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com os seus pacientes que associam a atividade física junto ao tratamento. Olha, está mais do que provado, né, que a atividade física é um aliado terapêutico muito grande nos transtornos mentais, tá? É, realmente, a gente vê que o paciente melhora, que o paciente se sente melhor com o seu corpo, que o paciente tem mais ânimo, né? Mesmo que gaste a energia ali naquele momento na atividade física, mas depois do descanso ele está mais animado, ele está com mais vontade de fazer as coisas do dia a dia, sabe? Realmente é prazeroso. E assim, eu só vejo vantagens, né, no dia a dia. Eu mesmo estava sedentário, né? E nos últimos meses eu estou praticando musculação, eu estou caminhando. E isso, assim, e realmente depois de um tempo você começa a dizer, não, não consigo mais viver sem isso, né? Isso me ajuda muito, isso ajuda até a aliviar as tensões do dia a dia, né? A extravasar a raiva que às vezes a gente sente, né? A As chateação do dia a frustrações. dia, você extravasa, sua, né? Transforma tudo aquilo em suor, né? É, Então, para mim é fantástico. A atividade física ela é muito interessante, é importante que ela seja orientada, né, por um isso, profissional, sempre que isso. possível, né? Embora existam atividades que são bem simples e não vão precisar de tanta orientação,
mas se possível é bom a orientação de um profissional da saúde, da educação física. E assim, ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir as dores, que às vezes algumas pessoas têm Socializa, transtorno. socializa. Socializa, e isso é importantíssimo, né? Socializar é algo que ajuda muito na saúde mental, né? Então, conversar, nós precisamos disso, precisamos do contato com os outros. Nós Isso é somos muito seres de benéfico. relações. Eu já disse, Exato. eu já vou dar um spoiler da próxima live. Próxima Sim. live é com a colega psicóloga, que Aham. é como diz, a menina dos olhos dela são as relações de afeto. Eu digo que ela é a psicóloga Ótimo. do afeto. Então, a gente vai conversar Maravilha. justamente sobre a importância de você cuidar das suas relações sociais, seja no seu núcleo familiar, trabalhos, amigos, entendeu? Então, por isso que eu digo que a atividade física socializa. Ah, eu não quero ir porque só tem jovem, ou porque nesse horário só tem gente mais velha. Não tem isso não, minha gente. E, Olha, aqui em Natal tem academia para todo gosto, certo? Desde aquelas que você treina sozinho, quando você treina com personal, tem academia voltada para 60 a mais, tem tudo, entendeu? Então, assim, e, você faz um acompanhamento com um profissional, né, adequado, que vai ver, você primeiro faz a avaliação médica com o seu médico de confiança, para saber quais as atividades que você está apto a fazer, né, dependendo da faixa etária, e isso. você se joga. Quando o médico disser, E, olha, para fazer atividade física, se joga. e às vezes a vontade de fazer atividade física, ela não vem antes, ela vem durante a atividade. Então, eu costumo dizer, não espere ter vontade, não. Vá sem vontade, né? Vá se arrastando, mas vá. E durante você vai perceber que aquilo é prazeroso, que aquilo faz a sua cabeça funcionar melhor, faz com que seus pensamentos fiquem mais adequados, que sua memória funcione melhor, né? Que o seu humor fique mais para cima, tá certo? É isso, é essencial a atividade E física. é a sensação do dever cumprido, né? Cheque, fiz. Isso, Era uma exato. obrigação, você vai assim, como diz assim, não espere ter vontade. Vá. Durante o exercício, você vai se sentindo, vai se recompensando, né? Porque vai tendo Isso, endorfinas, você vai gostando de ter feito e faz assim, que bom que eu vim. Que bom que eu exato. vi a minha amiga que postou um hoje tá pago. Aí eu faço, não, vou fazer também, né? Que bom, Isso, aí então vou fazer o meu tá pago, vou marcar mais duas amigas e assim a gente vai estimulando todo mundo a fazer. Então, perfeito. Frank, só faltam 5 minutos. Sim. É, Rose disse que as lives estão cada vez mais top, mas eu digo, Rose, eu só chamo meus amigos que são assim, ó, que a gente bate um papo, entendeu? Aqui E- não, a gente não está dando aula para ninguém. A gente quer uma iniciativa, né, batendo um papo aqui super tranquilo, vendo as perguntas, vendo a participação deles, de caráter informativo. E a gente Claro. quer estimular, eu, por exemplo, eu acho que quem cuida de si está cuidando do seu mundo, do seu ecossistema, né? Se você está cuidando de si, está se sentindo bem, você cuida do seu ecossistema. Então, nesses últimos 5 minutos, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? O Aham. Dr. Frank está aqui, o Instagram dele, quem quiser seguir para acompanhar, faça suas considerações finais, meu amigo, que eu depois vou fazer os agradecimentos. Isso, né? Eu agradeço o convite, Ângela. Eu acho que o tema é muito pertinente, né? Quando você fala que a gente precisa cuidar, né? E saber como é que vai ser o nosso envelhecimento, né? E já investindo nele desde agora, né? E, sem dúvida, a saúde mental é uma parte que a gente precisa investir. A gente não tem como, né? Negligenciar essa parte, tá? O envelhecimento é uma fase desafiadora, né? É uma fase em que às vezes as coisas do nosso corpo não estão funcionando como antes, né? Algumas limitações surgem algumas perdas, né? A gente precisa lidar com uma série de situações muito desafiadoras. Então, se você percebe que, que você não está conseguindo ter prazer nas coisas, que você não está conseguindo realizar aquilo que você gostava de fazer, né? Se você está tendo prejuízo no seu relacionamento com os outros, né? Às vezes o idoso
Às vezes a gente acha que diz, não, é normal, ele é meio ranzinza, assim, ele não gosta de falar com ninguém, né? Ele é rabugento, assim, mas não é isso. Isso não é envelhecimento normal, Não, não sabe? é. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais, né? Quando as nossas emoções elas tomam um patamar que prejudicam a nossa funcionalidade, que atrapalham o nosso dia a dia, a gente precisa ficar atento e buscar ajuda. Dizer, olha, eu acho que tem algo que não está funcionando É, bem não está comigo, normal. né? Então, vou buscar ajuda, vou buscar o meu médico, vou buscar a minha geriatra, vou no psiquiatra, ou vou no psicólogo, né? Ou vou falar ali com o meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo, né? Mas eu preciso falar, preciso reconhecer Isso, que algo não está indo bem e buscar ajuda, tá certo? Não é porque eu estou envelhecendo que eu não posso mais ter prazer, que eu não posso mais, né, ser independente, ser autônomo, tá? E a gente está aí para isso. Fico à disposição, tá? É sempre um prazer estar falando sobre esse tema. pois eu agradeço, estou aqui feliz da vida, né? Mais uma vez, muita participação, muitas perguntas, e eu sempre sou de defender sobre os pilares do envelhecimento saudável, né? O que a gente tem que se preparar hoje. Quem está com 40 anos, ou quem está com 50, ou quem está com 60, não importa, mas quanto mais cedo você começar a pensar no seu envelhecimento, mais saudável vai tender a ser bem-sucedido. E um Beleza. pilar importantíssimo é cuidar da saúde mental. Então, Perfeito. eu convidei você, estou aqui, agradeço demais a participação, foi um bate-papo assim, a hora passou e eu realmente nem Sim, senti, né? E também. fiquei muito preocupada hoje porque estava rouca e ainda estou um pouquinho, mas todo mundo disse que dava para ouvir bem. Então, eu agradeço a todos que participaram. A live vai ficar salva. Eu vou fazer uma colaboração com o Dr. Frank para ficar na dele também, no Instagram dele, né, para que as pessoas que o seguem também possam ver. Quem tiver dúvidas ou quiser saber alguma informação, pode falar com o Frank ou comigo no direct, que eu tenho certeza que ele, como eu, estaremos abertos a responder as perguntas que vierem. Isso mesmo, isso Tá mesmo. bom? Agradeço a todos. Uma boa noite, um bom descanso e vamos cuidar da nossa saúde mental. O que eu É quero isso deixar aí. aqui a mensagem é que quem cuida de si está cuidando de todo o seu ecossistema, que é todo mundo que está ao seu redor. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigada, meu Boa amigo. Boa noite, noite. pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.